estamos no Laboratório de Climatologia aqui da Universidade Federal do Paraná, ele está no setor de Ciências da Terra. Aqui nesse laboratório, a gente faz aquilo que é básico na universidade, que é ensino. Mas ensino associado à pesquisa. O objetivo de produzir conhecimento ligando ensino, pesquisa e extensão. Nesse laboratório nós fazemos essas três atividades. Nós desenvolvemos pesquisas de ponta, associado à extensão, mas com muita participação no ensino. Nós temos vários trabalhos ao longo desses cerca de 30 anos, muitas pesquisas foram feitas. Nosso laboratório, o Laboclima, desenvolve pesquisas ligando mudanças climáticas a três temas muito especiais: mudanças climáticas e seus impactos nas cidades. E para a cidade de Curitiba nós temos ligado mudanças climáticas à proliferação da dengue, que é uma doença que não tem controle ainda médico ou clínico, ou seja, ainda não existe uma vacina que controle a doença de maneira eficaz. Então nós apostamos, ou o serviço de saúde aposta no controle desse tipo de doença, controlando o vetor. O vetor da dengue é um mosquito, a Aedes aegypti no Brasil. Esse vetor depende de condições muito particulares de clima para poder se reproduzir e transmitir o vírus. Então o que nós fazemos para auxiliar o controle da doença é estudar a relação ou a influência do clima sobre esse mosquito. Nós trabalhamos com essa relação entre o determinante natural, que é o clima, e o condicionante social, que são essas variáveis da sociedade, para mostrar nos lugares dentro da nossa cidade, região e no país, quais são os lugares em que a doença encontra melhores condições de proliferação e, associado a isso, quais são os momentos do ano em que a doença consegue formar epidemias. O outro tema que é muito importante, que aqui a gente desenvolve em parceria com a Prefeitura de Curitiba e com o Instituto de Meteorologia da Suécia, em Estocolmo, é o estudo e o monitoramento da poluição do ar na nossa cidade e região metropolitana. Nós monitoramos a poluição do ar na cidade e região, especialmente particulados e gases, que, dado o desenvolvimento urbano e seu crescimento, pode vir a se intensificar no futuro. E o terceiro aspecto que nós aqui desenvolvemos, em parceria com a Prefeitura, com a Defesa Civil, o CEPED, o estudo e monitoramento dos eventos extremos hidrometeorológicos ou, dito de maneira muito direta, as inundações. Então, o que nós fazemos? Nós mapeamos os lugares de maior risco das inundações e qual é a condição de vulnerabilidade da sociedade a sofrer os impactos das inundações e poder reagir a eles. O meu projeto ele tem como objetivo quantificar e mapear as emissões de dióxido de carbono dentro da cidade. Mais do que isso, em escalas muito finas, como do edifício e segmentos de ruas. Então, as cidades elas têm uma participação importante, porque boa parte dos gases, das emissões de gases de efeito estufa relacionados ao consumo de energia está dentro das cidades. Eu vou fazer uma estimativa, criar um modelo dentro de um sistema de informação geográfica que me permite quantificar e estimar as emissões através do consumo de energia. Então a ideia nossa é mapear todos os edifícios de Curitiba e todas as ruas de Curitiba, de forma que toda a cidade, pela primeira vez, vai poder visualizar as emissões de dióxido de carbono dentro da cidade. Então, Curitiba vai ser a primeira cidade a desenvolver esse projeto, você criar mecanismos, ferramentas que possam ser úteis para a sociedade. E esse é um ponto importante que eu acho que deveria estar na mente da população, reconhecer a importância que a gente faz. Daqui saem ideias que podem construir políticas públicas eficazes para a população. Mas para isso é um trabalho árduo, um trabalho que vai muito mais além das 8 horas. Então é um trabalho que a gente vai a campo, faz medições, trabalha com milhões de dados que possibilite criar informações e que essas informações virem produtos e esses produtos virem políticas públicas. Então, a participação dos laboratórios de pesquisa é justamente isso. Se a universidade, que é, no caso brasileiro, a universidade pública que faz esse tipo de pesquisa junto com os institutos públicos, como o INPE, se esses institutos, as universidades que são no Brasil, historicamente responsáveis por esses estudos, não o fizerem mais, ou forem essas pesquisas abaladas, cortadas, não incentivadas, nós não teremos como fazer previsão, por exemplo, de impacto de secas ou de chuvas sobre, por exemplo,
exemplo, a produção alimentar. Se nós não avançarmos nesses estudos, nós não temos como fazer a previsão de situações epidêmicas das doenças transmissíveis, por exemplo. Aqui nós estamos falando da dengue, mas falemos da zika, chikungunya, febre amarela, leptospirose, que são todas doenças que dependem do clima. Então, esse conhecimento, ele é fundamental para a organização da vida humana sobre o planeta. Eu posso perceber a importância que o papel do professor tem, não só pela agregar em responsabilidades, mas sobretudo ele tem um papel no sentido de coordenar as pesquisas e ao mesmo tempo a gente precisa de um professor que permita, de uma certa forma, criar pontes com outras universidades, com outros departamentos, e a função do professor é fundamental nesse processo. Para mim, eu me sinto até um pouco emocionado de falar porque eu sou parte dela, eu sei o quanto ela me transformou e transforma milhões de pessoas, então esta era a minha mensagem.